Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para a nossa videoaula número 4.03, onde nós vamos trabalhar com os circuitos elétricos. Vamos definir o que é um circuito elétrico e vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos constituintes dos circuitos elétricos. Então, primeiramente, o circuito elétrico nada mais é do que um conjunto de elementos onde nós teríamos aí um caminho fechado para a nossa corrente elétrica, certo? Então, aqui vocês podem observar uma bateria, né? Que é uma fonte de tensão, uma fonte de energia. Aqui nós teríamos um interruptor, aqui nós teríamos um elemento que está consumindo a energia e também teríamos os fios que vão conduzir a eletricidade nesse caminho fechado que é um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico, na verdade, é uma ligação de vários elementos, né? Tais como geradores, receptores, linhas de transmissão, alguns elementos de controle, fusível, disjuntor e assim por diante. E de certa forma que precisa ter um caminho fechado para que tenha corrente elétrica. Aqui nós temos alguns símbolos e algumas formas de representação desses elementos. Então, a bateria, conforme a gente conhece, né, uma pilha aqui e tal. E aqui como seria o símbolo desta bateria, né, ou desta pilha num circuito elétrico, tá? Os fios são linhas, né, pessoal? Então, aqui nós teríamos a representação por linhas. As chaves, os interruptores, né? Então aqui uma tomadinha, um outro modelo de tomada aqui, assim por diante. Ela é representada desta maneira que está aqui à direita. Esta chave aqui ela está aberta, né? Vocês podem ver que aqui tem uma interrupção. Ó. Aqui nós temos os fusíveis, tá? Que são elementos que vão proteger os nossos circuitos. A representação de um fusível aqui. Aqui a gente teria dois equipamentos, no caso aqui é um multímetro, né? É um equipamento só, mas por meio de uma chave seletora você pode mudar a opção para que ele se torne ou um amperímetro, que é um medidor de corrente elétrica, e o amperímetro tem esta representação, uma bolinha e um A no seu interior, né? Vai medir a corrente elétrica, amperes. E aqui, quando a gente muda para um outro lado a chave seletora, nós vamos ter o equipamento na condição de voltímetro, e aí a gente vai ter aí o desenho de um voltímetro num circuito representado por uma bolinha e um V. Nós conhecemos aqui esta imagem, né, e sabemos que isso aqui é um resistor elétrico. A gente vai falar melhor sobre os resistores a seguir. Nós representamos um resistor por este desenho aqui, ou por este, tanto faz. Em geral, eu costumo utilizar este. O reostato ou potenciômetro, tá? Aqueles aparelhinhos que a gente, por exemplo, gira para aumentar a velocidade de um ventilador. Então, aqui seria a representação de um reostato. Reostato, depois a gente vai ver, é um resistor de resistência variável. Por isso o símbolo está muito parecido com esse aqui de cima, né? Certo? E aqui também, né, uma outra representação. Uma lâmpada, ela é representada assim, uma bolinha e um X, tá? E um motor, geralmente, a gente faz uma bolinha e um M aí, né, na representação. Então, gente, esses aqui eram os elementos principais que eu poderia trazer de início aqui para os nossos estudos. É claro que se aprofundássemos os estudos de circuitos elétricos e fôssemos para circuitos eletrônicos, a gente teria uma série de outros elementos. Aqui na sequência nós vamos falar dos voltímetros e dos amperímetros. Então, como já citei anteriormente, o voltímetro é um instrumento que vai medir a tensão elétrica da rede ou do elemento a qual você quer saber qual a tensão está submetido. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ver nesse circuito elétrico que aqui tem um voltímetro, tá? Esse voltímetro ele está conectado aqui, ó, neste ponto e ele está conectado aqui nesse outro ponto. Ó. Então, você tem aqui dois pontos onde ele está conectado. Então, esse voltímetro ele vai medir a tensão ao qual está submetido esse resistor aqui.
E é claro que o nosso circuito ele está destacado aqui na nossa figura, né? Então aqui, ó, nós observamos o circuito aqui, ó. Eu vou fazer a marcação, depois eu vou apagar, vou limpar o meu slide, tá? Então aqui está o nosso circuito, certo, gente? A gente tinha ali apenas o voltímetro inserido para medir a tensão. De tal forma que o voltímetro ele não permite que a corrente elétrica passe por ele. É como se nós tivéssemos aqui, ó, apagado isso aqui, ó, apagando e ficaria o circuito só esse trecho aqui, onde nós temos uma bateria, temos os fios, temos uma chave, temos um resistor. Então o voltímetro, pessoal, ele é um instrumento que ele precisa ser ligado em paralelo para que a gente saiba, né, aqui nas extremidades, qual é a tensão entre esses dois pontos. O voltímetro ele não permite que a corrente elétrica passe por ele, e para que isso não ocorra, ele precisa ter aqui uma resistência interna muito alta, gente. A resistência dele aqui ela precisa ser elevadíssima para que a corrente não se desvie. Então, como tem uma resistência muito alta, a corrente vai passar por esse circuito aqui original. Então, é importante a gente deixar bem claro isso para vocês, que o voltímetro ele é utilizado para medir a tensão e que ele tem que ser paralelo e que ele tem que ter uma resistência interna infinita. Isso seria o melhor voltímetro possível. Aqui nessa imagem eu mostro para vocês, né, vocês podem olhar aqui na figura à direita, aqui, ó, que a chave está conectada aqui, ó, nesse ponto de 600, ó, um V e um sinal aqui, um tiozinho, né? Então, o que acontece? Esse símbolo aqui que eu desenhei é o símbolo de corrente elétrica alternada, de rede alternada. Então, a nossa rede ela é uma rede alternada. Então, eu preciso colocar o meu medidor aqui nesse lado. E esse símbolo aqui é para corrente contínua, aqui é para baterias, pilhas, tá? Então, foi colocado aqui em 600 volts de corrente alternada, porque a gente já sabe de antemão que a nossa rede está girando em torno de 220. Bom, se colocássemos no 200, daria algum problema? Não, ele só não ia registrar o número certinho aqui na tela para a gente. Claro que depois você colocou no 200, viu que a escala não estava adequada, você muda a escala para o 600 e aí você vai ter o número aqui, a leitura no seu display, né? Então esta tomada aqui está registrando aí uma tensão de 223 volts. Aqui nessa imagem está sendo mostrado para vocês a leitura da tensão de uma pilha, tá? Então vocês conseguem perceber aí os contatos ó, com os polos positivo e negativo, né? E a tensão está sendo medida aqui, ó, é uma tensão de 1,25 volts, tá? E é claro que aqui, ó, está numa escala até 20. Então você consegue medir de 0 a 20 volts de tensão contínua, tá, gente? Então é para pilhas e baterias. E claro, esse instrumento aqui é um multímetro, né? Que está sendo colocado aqui na opção voltímetro. E ele tem esse nome multímetro porque além da voltagem que ele está medindo, a tensão elétrica, ele tem aqui outras características que ele pode medir, né? Ele pode medir aqui a questão da resistência elétrica, ele pode medir os diodos e assim por diante. Com relação ao amperímetro, pessoal, a gente sabe que o amperímetro, o próprio nome já deixa claro, né? Ele está medindo amperes, então ele é utilizado para medir a corrente elétrica. E aí é importante verificar que tem o circuito elétrico, como anteriormente lá, só que aqui o amperímetro ele não está lá como um voltímetro. O voltímetro é posto em paralelo. Já o amperímetro não, o amperímetro ele é colocado em série. Então você corta o circuito aqui e faz a ligação, né? O aparelho vai permitir que a corrente elétrica passe por ele. Então ele precisa ser ligado em série para que ele faça a medida da corrente, ele tem que permitir a passagem da corrente elétrica por ele, e para isso a resistência dele tem que ser muito pequenininha, porque ele não pode impedir que a corrente passe. Então a corrente precisa estar circulando aqui no circuito,
Então, consequentemente, um amperímetro ideal ele tem que ter uma resistência praticamente nula. Então, aqui, ó, nós temos essas questões bem destacadas para vocês aqui, ó. É o contrário. O voltímetro não pode deixar passar corrente elétrica. O amperímetro precisa. Se o amperímetro precisa, ele tem que ter uma resistência bem pequenininha para não interferir no circuito. E se o voltímetro não permite, a resistência dele tem que ser alta para que não passe corrente por ele. Bom, aqui nesta figura eu trago para vocês um circuito, né, onde nós temos aqui uma fonte de tensão. Essa fonte é uma bateria de 12 volts. Aqui nós teríamos uma lâmpada 1, uma lâmpada 2 e uma lâmpada 3. De tal forma que aqui você tem, ó, nesses dois pontos, pessoal, o contato, no caso aqui em paralelo, então aqui seria um voltímetro, e aqui foi arrebentado o fio para a corrente passar por dentro do equipamento. Ó. Então aqui a corrente está passando por ele. Então isso aqui seria um amperímetro ligado em série. Claro que o desenho técnico seria feito desta maneira que está aqui à direita, tá? A nossa fonte, as lâmpadas, que neste caso aqui são lâmpadas incandescentes, podem ser representadas por um resistor, mas poderia também ter sido representada assim, né? Por uma bolinha e um X. Tá? Então não há problema nenhum de trocar, né? Sabendo que a lâmpada incandescente é uma resistência elétrica. Então aqui você tem um voltímetro, ó. Então eu vou destacar aqui, o voltímetro está ligado em paralelo, aqui estão os pontos de ligação, e o amperímetro que está ligado aqui em série, ó. Então aqui é o nosso desenho técnico. Eu poderia fazer uma versão diferente dessa imagem aqui, eu poderia ter essa imagem aqui de baixo, de tal forma que vocês podem perceber, mas está diferente isso. Parece estar, mas vocês olhem aqui, ó, aqui tem um ponto, né? Eu vou chamar esse aqui de ponto 1, tá? Aqui estaria o nosso ponto 1. Onde é que está o nosso ponto número 2 da conexão? Está no outro lado do resistor. Então aqui, ó, seria o nosso ponto 2. Mas esse ponto 2 eu posso trazê-lo para cá, ó. Então, aqui é apenas um fio dobrado, né, gente? Então, esse voltímetro está ligado entre os dois pontos desse resistor aqui. Né? E aqui está o nosso amperímetro. Então, uma versão 1 e uma versão 2 da mesma situação. As chaves, pessoal, liga e desliga, que são os interruptores simples, elas são colocadas também sempre em série no circuito, tá? Então, tá aqui, ó. Se você olhar, então, aqui tem um interruptorzinho, né? Você tem desenhado ele aqui, ó, e aqui você tem a chave que está aberta. Ou seja, aqui não tem passagem de corrente elétrica, então eu não posso nem desenhar o vetor aqui com a letra I. Então não tem corrente, então eu nem desenho. Agora, à medida que a gente fecha a chave aqui, ó, aí você tem um caminho fechado. Então aí você vai ter corrente passando pelo circuito. Então aí vai ter a corrente aqui circulando. Certo, pessoal? Então é isso aí. Né? Aqui nós temos uma outra figura onde mostra para a gente duas chaves. Né? Então a chave número 1 e aqui a chave número 2. Ó. De tal forma que vamos para esse desenho mais técnico aqui. A chave número 1 aqui, ó, está fechada, mas a chave número 2 está aberta. Então significa que tem um caminho aqui, ó, vou destacar para vocês na cor vermelha, ó, tem um caminho fechado. Então tá vendo aqui, ó. Então se o caminho está fechado, tem passagem de corrente elétrica por esse caminho. Aqui o caminho está aberto, então a corrente ela não vem para cá, ó. Ó. Como se tivesse uma ponte quebrada, então a estrada fica interrompida, né? Então, vou fazer uma limpeza aqui do slide para mostrar para vocês. Então, com essa chave aberta, a gente tem a corrente elétrica circulando apenas nesta parte de baixo do circuito aqui. Aqui, ó, nós teríamos um ramo e lá em cima nós teríamos um outro ramo. Tá? Depois eu vou falar sobre esses dois pontinhos aqui, que são nossos, né? Mas eu deixo para falar na próxima videoaula. Os disjuntores, pessoal, são equipamentos que servem para proteger
o nosso circuito elétrico, para proteger os nossos equipamentos. Então, vocês conhecem já essas peças, esses equipamentos. Todo disjuntor ele tem, no caso aqui está marcado C25. C não é de corrente, C significa a classe do disjuntor, é um curva C. E o 25 representa a corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica nominal. O que significa isso? Significa que esse disjuntor vai proteger o circuito quando a corrente for superior a esse valor. Quando for superior ao valor de 25, que é chamado de corrente elétrica nominal. Então, se houver uma descarga, houver aí qualquer problema no circuito e a corrente se tornar alta, ele vai esquentar ali uma lâmina bimetálica, no caso, esse é o princípio de funcionamento dele, e ele vai desarmar. Então, ele é feito para desarmar. Então, você sabe que desarmou, você tem que verificar o que aconteceu no teu circuito. Não deu nada, vai lá, ligou, perfeito funcionamento. Agora, bateu, ligou e ele caiu, chame um eletricista, alguém experiente na área, para ver o que está acontecendo no seu circuito, para ver o que está dando curto lá, para que ele fique em funcionamento. E claro, todo o disjuntor ele tem que ser colocado num circuito, né, em série, para que ele possa funcionar corretamente, tá, pessoal? Então, aqui eu mostro nessa figura, né? Então, você tem a sua fonte de tensão aqui tem o disjuntor, então ele está interrompendo aqui o caminho, né? Se desarmar, se der qualquer problema, ele vai desarmar, e aí vai proteger todo o circuito. Esse outro disjuntor aqui, ó, ele não vai proteger todo o circuito, ele vai proteger só esse pedaço aqui, ó, só esse ramo. Por quê? Porque se ele abrir, se ele desarmar, a energia vai passar por aqui, ó. Vai ter um caminho fechado. A não ser que esse outro aqui também desarme. Então, o disjuntor tem que ser colocado no lugar correto, né? Ele tem que proteger, se é o circuito total, ele tem que ser colocado na entrada do circuito. Então, é isso que se faz. Os fusíveis, pessoal, também são equipamentos utilizados para proteger o nosso circuito elétrico, proteger os nossos equipamentos. A diferença é que o fusível, ele na verdade é constituído por um pequeno filamento que vai ser colocado aqui, conectado no positivo e negativo, e aí a energia vai passar por esse filamento. Quando a corrente se torna maior do que a corrente nominal dele, ele acaba rompendo, ele acaba queimando. E aí, ao romper, não vai mais passar energia. E aí, você tem que corrigir o defeito, né? Ou, quando não, se não tiver defeito, você vai lá somente substitui o fusível para que o teu circuito passe a ser fechado novamente e tenha aí o funcionamento. Aqui você pode observar também que tem um fusível número 1 que está protegendo todo o circuito, então esse aqui seria um fusível geral, né? E aí você teria aqui um outro fusível, tá? Que está funcionando aqui só para essa outra lâmpada, certo? Então aqui os símbolos dos fusíveis, ó. Fusível 1 e fusível 2. Enfim, pessoal, falamos aqui sobre o circuito elétrico, falamos aqui sobre alguns elementos do nosso circuito elétrico, e aí a gente finaliza essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Deixo o meu grande abraço e nos vemos na próxima videoaula, onde a gente vai falar dos resistores. Tchau, tchau!